Vamos lá. Então, vou colocar o exercício 4 aqui. Aqui mais uma pessoa. Vai para o exercício 4, gente. Eu já tinha copiado, cara. Porque ele não apareceu. Vamos lá. Tá aí o 4. Agora, pessoal, olha só. O alfa, ele é maior do que 5%. Nesse caso, eu aconselho colocar o 1 menos alfa, tá? Obrigatoriamente. Mesmo porque aquele que eu falei lá é só para alfa menor que 5%. Tá? O menor ou igual. Ele pede para a gente calcular a constante de ionização do ácido nitroso. Então, olha aqui, ó. O Ka do ácido nitroso, a temperatura de 25 graus, sabendo que uma solução de concentração, olha lá, 0,02, a essa temperatura, a porcentagem de moléculas do ácido que se encontram ionizadas, então o meu alfa é de 15%. Dividindo isso aqui por 100, vai dar 0,15. Então nós temos Ka é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Ok? Então, Ka é igual a 0,02 vezes 0,15 ao quadrado sobre 1 menos 0,15, que vai dar 0,85. Então, vamos ver? Deixa eu fazer a continha para vocês aqui. 0,02 vezes 0,15 ao quadrado, dividido por 0,85. Isso vai dar 5,29. 5,29 vezes 10 a menos 4. Esse é o valor da constante de equilíbrio. Mas mesmo assim, ó, qual é a diferença? A diferença é que ao invés da gente suprimir o 1 menos alfa, nós usamos o 1 menos alfa. Por quê? Porque aqui ele é maior que 5%. Nesse caso, não. Aí, nós poderíamos usar a outra fórmula, mas o valor do Ka, ele daria uma porcentagem significativa. Ele teria um valor significativo, a diferença de valor é significativa. Quando eu falo significativo, vocês falam assim, professor, mas alterou só lá na segunda, terceira casa. Então, mas aí, a química analítica, o que nós estamos vendo aqui, isso que vocês estão estudando aqui, é chamado de físico-química, ok? Dentro da química analítica, ou seja, a química analítica quantitativa, para a química analítica quantitativa, nós utilizamos a físico-química. E qualquer erro maior que 5% é inaceitável em termos de cálculos. Então, se a gente usar o 1 menos, se a gente suprimir esse 1 menos alfa aqui, a diferença entre os valores das constantes de uma e outra fórmula vai ser superior a 5%. E isso não é permitido pela química analítica. Ok? Por isso que a gente só vai usar, só pode usar para alfa menor ou igual a 5%. Você vai usar K é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Para alfa maior que 5%, você vai usar K é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Tudo bem? Certo, Isadora? Então, foi justamente por isso que eu quis fazer esse exercício. Por quê? Porque o meu alfa aqui ele é diferente de 5%. Aliás, ele está acima de nada. Ele está acima daquele valor, né, dessa equação aqui, ó. Então, a gente precisa diferenciar. É costume
assim, a gente costumeiramente vê exercícios com alfa superiores a 5%? Não. Tá? Principalmente para o próximo assunto que nós vamos ver, que é equilíbrio iônico da água. Aí a gente vai para a parte de pH e pOH, certo? E aí eles não ultrapassam, ali eles ficam em torno de 0,2%, 0,1%, 0,4%, até mais ou menos 4%. Tá? Que aí seria um grau de ionização assim, muito bom, muito grande para o ácido acético, que é um ácido fraco. Então, tipo, o ácido acético a 5% já é um absurdo. Ele fica ali na faixa de 4%. E vocês conhecem o ácido acético a 4%. É o vinagre. O vinagre que vocês utilizam em casa é uma solução de ácido acético, tá certo? Lógico, com outras substâncias, mas a base é uma solução de ácido acético a 4%. Então, o ácido acético está 4% ionizado ali, ok? E às vezes já dá uma azia desgraçada, imagina se ele fosse mais forte um pouquinho, né? Deixa eu dar uma olhada na lista. Olha, gente, 0,2 mol, o 5. O 5. Vou fazer com vocês. Esse aqui é interessantíssimo. Esse aqui eu não vou deixar passar, não. Os outros eu vou deixar vocês tentarem fazer. Esse aqui não, porque esse aqui vocês teriam um pouco de dificuldade. Ele não é tão direto assim. Lembra que eu falei? Que às vezes a gente precisa montar aquele início, proporção, equilíbrio, e às vezes não? Então é o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Ele fala assim, quando 0,2 mol por litro de HClO, isso aqui é o ácido hipocloroso, tá certo? É um cara que ele se forma na quiboa, tá? Ele forma na quiboa e tem poder bactericida, por isso que a gente lava os pés com aquela solução antisséptica, né? Antes de entrar em alguns locais, é esse cara aqui que está presente lá, que mata os micro-organismos. Então, eu tenho uma solução desse cara, 0,2 mol por litro, ou 0,2 mol são dissolvidos para dar 1 litro de solução, obtém-se do íon hipoclorito, que é um dos íons que ele forma, 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, pensa no seguinte, ó. Eu tenho o HClO, é um ácido fraco, ok? A gente tem na quiboa também, né, pela hidrólise do hipoclorito. A gente vai formar aqui os íons H+, mais ClO menos. Ok? Então agora, ó, eu vou montar para vocês de um jeito lusitano, e eu não sei se eu vou querer mostrar o jeito mais simples. Esse aqui é o mais importante para esse tipo de situação. Eu peguei 0,2 mol desse cara aqui, ou 0,200, tanto faz, e dissolvi para chegar em 1 litro de solução. Então, se eu dividir isso aqui por 1 litro, ó, que é o que a gente faria aqui no equilíbrio, nós já achamos 0,2 mol por litro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses caras aqui e já vou colocar mol por litro direto aqui, ó. Notem o seguinte, nós obtivemos 10 horas. Nós obtivemos, ó, o que ele falou? Ele falou que lá na linha do equilíbrio, nós temos lá 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro do hipoclorito. Imagina que aqui eu estou montando a minha equação, ó, montando a minha solução, e eu ainda não tenho o H+, e o Cl-. Isso demora um pouco para ionizar. Então, olha só, é o mesmo raciocínio do nosso início, proporção e equilíbrio lá do equilíbrio comum que a gente via. Ó,
Se eu não tinha nada, porque olha só, gente, nós partimos de 0,2 mol por litro, ok? Olha quanto formou aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 5. É 0,00008. É muito pouco, perto dessa concentração absurdamente maior. Então, se eu não tinha nada de hipoclorito e ao final eu tenho 8 vezes 10 a menos 5, é porque aqui da proporção saiu 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, agora, ó, o número que está na frente do H+, é igual ao número que está na frente do ClO-, que é o hipoclorito. Então, o número que vem aqui é igual ao que está aqui. 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. O número que está na frente do ClO-, aliás, do HClO, é igual ao que está na frente do ClO-. Então, o que vem aqui é igual ao que está aqui. Então, ó, 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ok? Como aqui no H+, eu não tinha nada e formei isso, vou continuar com ele. 8 vezes 10 a menos 5. Aí, o que que fica aqui? 0,2 menos 8 vezes 10 a menos 5. Aí é que vem a sacada. Gente, vocês sabem quanto dá 0,2 menos 8 vezes 10 a menos 5? Vai dar 0,19992. Isso aqui é aproximadamente 0,2. Olha aqui. Então, quando nós temos essa aqui, ó, seria a minha concentração inicial. Para 1 litro aqui, essa aqui é minha molaridade inicial. Eu posso usá-la também no equilíbrio. Por quê? O que ionizou, ó, a quantidade ionizada foi tão pequena que a quantidade final é praticamente a inicial. Então, eu uso aproximadamente o 0,2. Então, o que nós faríamos aqui? Ka é igual a H+ vezes ClO- dividido pelo HClO. Então, nós temos Ka é igual a 8 vezes 10 a menos 5, vezes 8 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,2. Aí, se eu colocar 0,19992, eu vou fazer os dois resultados aqui para vocês, ó. Então, aqui eu vou ter 8 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, dividido por 0,2, vai dar 3,2, ó. 3,2 vezes 10 a menos 8. Esse aqui é a nossa constante, usando o 0,2. Agora, eu posso fazer também, ó, o Ka utilizando 8 vezes 10 a menos 5 vezes 8 vezes 10 a menos 5 sobre 0,19992. Vamos ver o valor do Ka aqui. Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,19992. Isso aqui vai dar 8 expoente a menos 5. Aqui. Gente. Aqui é 4, ó. Deixa eu bater direito aqui. 8 expoente a menos 5 dividido... Ah, não, é ao quadrado. Ao quadrado dividido por 0,2. Espera lá. Não, é 3,2 mesmo. Aqui tá certo. 3,2. O de baixo que eu esqueci de levar ao quadrado. 8 expoente a menos 5 ao quadrado dividido por 0,19992. Isso aqui, ó, vai dar 3,201
28 vezes 10 a menos 8. Esse de cima deu 3,2 direto, tá? Esse aqui deu 3,2. Esse aqui deu 3,20128. Olha aqui, ó. Quando a gente vai fazer prova de vestibular, os caras sempre falam aproximadamente, certo? Olha esse valor e olha esse valor. Eu não aproximo nem essa casa aqui, ó. Eu não aproximo nem esse cara para 2. Então é a mesma coisa que esse cara aqui. Viram como a diferença entre os valores são muito, muito, muito pequena? A diferença entre os valores, ó, é muito pequena. Então eu posso usar qualquer um deles. Isso é para provar para vocês que a gente pode usar aqui a molaridade inicial ou a gente pode usar a molaridade do equilíbrio. Tudo bem? Então eu vou deixar vocês fazerem o 5 para a aula que vem, para vocês tirarem dúvida, caso tenham, né? O 6, 5 nós fizemos, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, os significativos eu fiz com vocês e vou deixar vocês meterem um pouquinho a mão na massa, o que é sempre bom, tá? É bom treinar. Então, olha só o raciocínio do nosso exercício, ó. Agora, eu não fiquei só no K igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Ele já me dá a concentração iônica de equilíbrio. Aí eu fiz o caminho de volta igual nos exercícios anteriores. Então, dá para a gente fazer do mesmo jeito? Dá. Só que aí agora a gente está falando de uma única substância. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver um negócio chamado equilíbrio iônico da água. Essa, na minha opinião, é a parte mais legal e uma das mais importantes aqui, tá? Então, ó, equilíbrio iônico da água. Gente, vocês acham que uma molécula de água pode reagir ou interagir com outra molécula? Ou se pode? Mesmo porque essa interação ela é feita por pontes ou ligações de hidrogênio. Isso nós vimos, nós estávamos no presencial, na avançar ainda. E em um certo momento, um H+ pode migrar de uma molécula para outra, formando o H3O+, e a água. Desculpa, e o OH-. E aí vem todo aquele raciocínio, que esse cara aqui é essa molécula de água aqui, mais o H+ da outra. Então, se nós analisarmos aqui, o H+ e o OH- vieram da primeira molécula. Ó, H2O, flechinha, flechinha, líquida aqui no caso, né? Eu tenho o H+ aqui, caso você queira fazer H3 ou mais, fica à vontade, mais o OH- aqui. Gente, só que agora, isso aqui é tão pequeno, é tão pouco que acontece isso, que eu vou dar um pequeno exemplo aqui, ó. Nós vamos imaginar uma caixona d'água, uma caixa d'água não, nós vamos imaginar um cubo de água, ok? Um cubo de água, só que é um cubo mega gigante. Ele tem 2 quilômetros de aresta. Então, você vai se imaginar agora aí na sua casa da seguinte maneira. Você é o centro, você vai estender a sua mão direita, você vai imaginar 2 quilômetros na direção da sua mão direita.
Você vai colocar sua mão esquerda na frente do seu corpo, mais 2 quilômetros para frente do seu corpo, e para cima da sua cabeça mais 2 quilômetros. É um cubo d'água gigantesco, tá? Aqui são 8 quilômetros cúbicos de água. É muita coisa. Nesses 8 quilômetros cúbicos de água, vocês sabem, comparativamente, quanto eu tenho de H+ e de OH-? Ou seja, que a água mesma proporcionou equivale a 1 colher de sopa. Aí você fala, meu Deus do céu, numa estrutura tão imensa, formar só 1 colher de sopa de H+ e de OH-? Pois é, para você ver que a concentração da água aqui, ó, é tão pouco que ioniza que isso aqui é constante. Então, o que nós faríamos aqui? Isso aqui foi só para vocês verem a dimensão do negócio, tá? É igual quando a gente falou de mol, né? Eu garanto para vocês que até hoje ninguém tem mais assim, uma dimensão do que seja a unidade mol. Até eu tenho dificuldade de imaginar. Então, por exemplo, se eu achasse uma constante de equilíbrio aqui, eu faria assim, ó, o íon H+ vezes o íon OH- dividido pela água. Mas a água, gente, pelo que forma desses dois caras, como esses dois caras estão numa concentração muito baixa, e essa concentração é constante, eu vou subir a concentração de água multiplicando a constante de equilíbrio, e nós vamos encontrar, aliás, utilizar ainda não, nós vamos encontrar uma nova constante. Esse valor aqui é chamado de Kw, constante de ionização da água, W de água em inglês. Nós temos aqui o H+ vezes o OH-. Isso aqui é a constante de ionização da água. Certo? E o mais legal é o seguinte, aí é assim, agora vai ter que engolir, tá? A 25 graus Celsius, o Kw é igual a 10 a menos 14. Isso aqui é experimental. É obtido em laboratório. Então, pensa comigo, ó. A quantidade de água é constante, mas o que formou de H+ aqui, que eu posso chamar de X, é igual ao que formou de OH-. Ou seja, aquelas poucas partículas de água que ionizaram formaram cada uma um H+ e um OH-. Então, a quantidade de H+ e OH- é a mesma. Então, olha como eu posso raciocinar nisso daqui. Se eu fizer a concentração de H+ igual à concentração de OH- e vou chamar isso aqui de X, o que eu faria? Kw é igual a X vezes X. Ou seja, H+ vezes OH-. Então, X ao quadrado é igual a 10 a menos 14. Então, o meu valor de X vai ser 10 a menos 7 mol por litro. Então, significa que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7 mol por litro, para a água pura a 25 graus Celsius. E o legal também de saber aqui é que esse processo que vocês viram aí, esse cara aqui, ele tem um ΔH maior do que 0. Ou seja, aqui em cima, ou seja, a ionização é endotérmica e a volta é
exotérmica. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o valor de kW. Porque quanto você aumenta a temperatura, você favorece a endotérmica, vai para a direita, prejudicou a exo. Foi para a direita, variando a temperatura, aumenta o valor da constante. Tudo bem, pessoal? Olha lá. Esse é o equilíbrio iônico da água. É isso daqui. Então, toda vez agora que ele der uma constante, vamos supor, uma certa concentração de H+, e pedir a de OH-, ele vai com certeza falar próxima a essa temperatura, 25 graus Celsius, tá? Ela não vai variar tanto, ela vai começar a variar ali no zero. A 0 graus Celsius, ele é 10 a menos 15, aqui. O kW é 10 a menos 15 a 0 grau. E ele vai ser 10 a menos 13 a mais ou menos 60, 63 graus. Então, a temperatura vai ser muito alta para mudar o valor do kW. Ele muda de pouquinho, né, que não difere do 10 a menos 14. Então, se ele te der uma concentração de H+, e você souber o kW, 10 a menos 14, que é o que a gente geralmente usa, você descobre a concentração de OH-. Se ele te der a concentração de OH-, sabendo que o kW é 10 a menos 14, você encontra a de H+, e daí por diante. Ok? Então, essa, além do Ka e além do Kb, essa é a constante, é uma outra constante de equilíbrio. Só que agora da água. Então, quais constantes nós já vimos? Ka, Kc, Kp, Ka, Kb e Kw. Então, nós já vimos 5 constantes. Faltam ainda KH, que é a constante de hidrólise, a gente vai ver depois, e Kps, que é a constante do produto de solubilidade, que nós vamos ver por último. Tá? Bastante importante também. Lá vocês vão entender o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá bom? Mas eu deixo para explicar mais próximo. Gente, então olha só. Agora nós vamos ver as variações nas concentrações de H+ e OH-. Aí você vira para mim e fala, mas se eu jogar muito H+ numa substância, ele não vai ficar ácido? Vai ficar ácido. Se a gente adicionar base, tipo NaOH, ela não vai ficar uma solução básica? Vai. E como a gente estuda essas soluções ácidas e básicas? Aí, gente, nós vamos ver um negócio chamado pH, pOH. O que significa pH? Potencial hidrogeniônico, ou seja, o potencial em relação ao íon H+, é o hidrogênio iônico, e o pOH é o potencial hidroxiliônico, ou seja, a hidroxila iônica, ou oxidriliônico. A gente entrou nos 10 minutinhos finais, tá? Então, gente, agora eu vou fazer com vocês aqui. O que é o pH? Como a gente calcula o pH? Então, pH e pOH, eles foram desenvolvidos por um químico alemão que, por sinal, era um cervejeiro, e ele queria calcular, ele verificava sempre a acidez das cervejas dele. Então, por exemplo, a acidez da cerveja do cara era tipo assim, ó, a acidez 0,0001 mol por litro. Essa era a acidez da cerveja dele. E toda vez que ele fazia o cálculo, ele via valores muito pequenos. Aí ele falou, poxa, eu poderia montar uma escala onde, tipo assim,
Se eu tiver, vamos supor, um valor 5, se eu tiver um valor 9, se eu tiver um valor 13, se eu tiver um valor 15, por exemplo, eu sei, e eu souber em que faixa esses meus valores entram aqui, eu sei determinar, então, se ela está na acidez que eu quero ou se ela vai ser básica. Eu vou ver em qual região ela está. Então, eu estou próximo ao ideal ou estou longe ao ideal, né? Ó, próximo ao ideal seria o 5, longe do ideal seria o 9. Então, se ele estiver mais ou menos na região do 5, eu sei que a minha acidez está do jeito que eu quero. Então, ele cria uma escala logarítmica, e agora vai vir o log, ele cria uma escala logarítmica para ter essa noção. A escala logarítmica vai pegar um número pequenininho e vai transformar em um número maior, que vai ser um índice, que vai indicar para a gente se o cara está no caminho certo ou não. Então, o pH, ele é o cologaritmo da concentração de H+. E o pOH, ele vai ser o cologaritmo da concentração de OH-. O que é cologaritmo? É o log do inverso do logaritmando. Então, é o log de 1 sobre H+. Mesma coisa para o pOH. É o log de 1 sobre o OH-. Aí nós vamos inverter a operação aqui. E quando nós invertemos a operação, nós mudamos o sinal do expoente, certo? Então nós vamos fazer assim, ó. pH é igual ao log da concentração de H+ elevado a menos 1. E o pOH é o log da concentração de OH- elevado a menos 1. E aí nós temos um negócio em pH, em logaritmo, que é a regra do expoente. Então, regra do expoente, escorrega lá para frente. Regra do expoente, escorrega lá para frente. Então, ó, pH vai ser o menos log da concentração de H+, e o pOH vai ser o menos log da concentração de OH-. É assim que nós calculamos o nosso pH e o nosso pOH. Isso aqui, gente, na realidade, não é que nós calculamos. Isso aqui já é feito no laboratório, em um equipamento chamado pH-metro, por uma parte da química, na realidade da eletroquímica, chamada potenciometria, onde nós temos eletrodos que fazem as leituras do pH e do pOH. E lembram daquele KW? Nós conseguimos ajustar a temperatura, certo? E dar o valor de KW correto para a temperatura que a gente está trabalhando. E uma coisa interessante aqui. Olha só. Nós sabemos que a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, ela vai ser igual a 10 a menos 14. Isso aqui é o KW. Se eu multiplicar todo mundo por menos log, eu vou ter aqui, ó, menos log de H+ vezes o OH- é igual a menos log de 10 a menos 14. Esse cara aqui é o pKw, menos log de 10 a menos 14. Aqui é uma operação, ó, é uma multiplicação, que no log vira soma. Então, nós vamos pegar o menos log e vamos fazer para o H+ e para o OH-. Então, fica menos log de H+, mais, ó, o que era vezes vira mais, o menos log de OH-,
é igual, pega o 14 aqui e joga ele aqui para frente, menos o menos 14, log de 10. Quanto é log de 10 na base 10, pessoal? 1. Menos com menos dá mais. Então, olha só. Quem é menos log de H+? pH. Olha aqui em cima. Mais. Quem é o menos log de OH-? POH. Menos com menos dá mais 14. Vezes 1, que é log de 10 na base 10. 14. Olha aqui, ó. O pH mais o POH dá quanto? 14. Não sei se vocês se recordam lá do ensino médio, o professor sempre falava pH mais POH igual a 14. De onde ele tirou? Da equação de ionização da água. O que nós fizemos aqui, ó, nada mais foi do que pegar a fórmula do KW, que é o H+, vezes o OH-, só que eu escrevi ao contrário. Eu escrevi H+, vezes OH- é igual a KW. Essa foi a diferença. E o que eu fiz aqui? Eu tirei o logaritmo menos log disso daqui. Foi o que nós fizemos aqui. Então, veja, daqui para frente, nós vamos trabalhar apenas com a escala logarítmica. Ou menos log do H+, ou menos log do OH-. E esse químico, esse cervejeiro alemão, ele criou uma escala chamada escala de pH. Eu vou colocar só o esboço dela aqui, falta 1 minuto e 50 para acabar a aula. Ó, eu coloquei o esboço dela aí. O que ele fez? Ele pegou uma série de concentrações de H+. Ó, da mais concentrada aqui, ó, 10 elevado a 0, 1 mol por litro, e foi diluindo, foi diminuindo a concentração de H+, até o 10 a menos 14. E a partir daqui, ele achou os valores de pH, que é o que norteava o trabalho dele. Ele conseguiu achar os valores de POH, uma vez que nós vimos agora há pouco que pH mais POH tem que dar 14. E ele ainda conseguia, em todas as situações, calcular a concentração de OH-. Estava criada a escala de pH. Certo? E é essa escala aqui que eu vou trabalhar, né? Agora falta menos de 1 minuto para acabar a nossa aula. Eu vou trabalhar essa escala na semana que vem com vocês. Nós ficamos aqui agora, ó, com essas, então, essas equações aqui. Aqui nós fizemos, ó, regra do expoente. Depois eu também vou fazer uma revisãozinha de log com vocês, ó. Ok? E a partir daqui, N raciocínios vão surgir. Tá bom? Então, ó, desejo a todos, todas, um bom final de semana. E até a semana que vem, na sexta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite, obrigado, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Ok? Tchau, gente. Bom descanso, bom feriado.